perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, nós queremos, pela graça de Deus e pela vida de Deus anunciada a nós, hoje celebrar este grande mistério. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e este filho será chamado Santo, o Filho do Altíssimo, que tomará o lugar de Davi. É importante para a gente perceber que no mistério da encarnação de Jesus, a Virgem Maria, ela não tem o papel principal. Quem tem o papel principal é Deus, que desde toda a eternidade, desde quando Ele criou o mundo, Ele pensou em Maria para que pudesse dar a luz ao seu Filho Jesus. Jesus, como nós sabemos, significa Salvador dos homens. Ou seja, Maria, ela é preparada para que possa dizer no dia em que Deus chega perto dela, através do anjo Gabriel, e faz a pergunta: você aceita, Maria, ser mãe do Filho de Deus? E ela, pensativa, perturbada por essas palavras, pergunta ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? E o anjo, explicando a ela como seria essa graça: o Espírito do Senhor virá sobre ti e você conceberá a luz do Espírito Santo. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa história nós conhecemos de cor, todos nós cristãos, porque é a história que os nossos pais nos contam desde os momentos em que nós somos pequeninos, em que nós estamos aprendendo a amar Jesus, a amar Maria, a adorar a Deus, a ter uma fé firme em São José. Mas tudo isso faz parte de um mistério grandioso. Um mistério grandioso que no coração de Deus é dito como um sinal para nós, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Deus, diante daquele povo que cobra dele um sinal, que cobra dele algo que eles possam acreditar em suas palavras, ele diz a Isaías: diga ao meu povo, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. Uma profecia que vem antes de todos os tempos. O profeta Isaías está lá no ano 700 antes de Cristo. E aí nós percebemos que depois de muito tempo, essa profecia ela é realizada. Maria aceita dar a luz ao Filho de Deus. Por quê? Porque esse filho, ele é prometido. Essa anunciação não é apenas um anjo que entra na casa de uma virgem e diz a ela: você vai ser mãe, mas é a realização da promessa de Deus para o povo de Israel, para os seus filhos. Por isso que nós dizemos que Deus, Ele cumpre sempre o que promete. Deus, Ele é sempre, Ele fala, Ele coloca em prática a sua palavra e nos ensina a ser como Ele. É interessante nós observarmos que tanto Isaías como a carta aos Hebreus considera esta vinda de Jesus ao mundo como algo que está além do alcance da nossa imaginação e da nossa vida.
Jesus, ele é concebido, Jesus, ele ganha a vida através da geração no seio de Maria. Existe desde toda a eternidade. E qual é o motivo desta vinda de Jesus? A festa de hoje está totalmente ligada a essas festividades da Semana Santa que nós vamos começar a vivenciar no domingo. Como era já impossível de se imaginar que Deus pudesse ficar satisfeito com os sacrifícios de touros e de bodes, Ele coloca o preço da nossa salvação. O preço da nossa salvação é que o Filho dele viesse e morresse em sacrifício no nosso lugar. Escutem o que Hebreus diz. Ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Por isso, Cristo disse, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade: eis que eu vou fazer a tua vontade, eis que eu vou te agradar, ó Pai. É interessante nós observarmos que na literatura da igreja, muitos santos colocam que Jesus é o Filho de Deus. E para que os nossos pecados pudessem ser apagados, os pecados nossos são cometidos contra Deus, era necessário que o próprio Deus se desse em sacrifício para que pudessem pagar as nossas dívidas. Já imaginou isso? Irmãos e irmãs, o meu pecado, o seu pecado, o pecado da sociedade, o pecado do povo, o pecado que a gente comete no esconderijo da nossa vida, ele, para ser perdoado, precisa de uma vítima que seja igual ao juiz. Quando, é claro que aqui a imaginação, para a gente poder entender isso, quando estava lá no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai viu: já não me agrada mais esses sacrifícios de touro, porque as pessoas vão lá e fazem o sacrifício como se fosse algo externo a eles. É preciso que nós, a Santíssima Trindade, é preciso que nós paguemos por esse pecado, porque não há no mundo nem touros, nem oferendas, nem holocaustos que sejam capazes de apagar a ofensa dos homens a Deus. E Jesus vem para poder pagar essa ofensa. Por isso que quando nós olhamos para Jesus, quando nós vemos essa história de Jesus, esse mistério no qual nós vamos sendo envolvidos, nós vamos percebendo que a nossa salvação, ela tem preço de sangue. Não de um sangue qualquer, de um sangue de um Deus feito homem, capaz de enfrentar a morte, para que nós pudéssemos ter vida eterna. O livro de Hebreus, no início dele, no capítulo 1, diz o seguinte: de muitos modos Deus se revelou aos seres humanos, através dos profetas, através dos juízes, através dos reis, através de todos aqueles que eram iluminados. Mas agora, nesse tempo, Deus se revela a si mesmo. Não é mais alguém que manda um recado, é Ele mesmo que vem pregar a sua palavra, anunciar o seu amor, trazer para nós a graça de termos um Deus companheiro em nossos sofrimentos. Por isso que celebrar esta festa, o centro dela não é a Virgem Maria.
Apesar dela ser muito importante nesse mistério da salvação, e ninguém nega isso, mas o mistério é a vinda de Cristo. O mistério é a encarnação de Jesus, a Santíssima Trindade que trabalha a favor do ser humano. Deus não é o nosso inimigo, Deus não é aquele que quer castigar. Eu não venho para condenar o mundo, mas eu venho para salvá-lo. Não são os sãos que precisam de médico, são os pecadores. Percebem, meus irmãos e minhas irmãs, que a ótica de Deus, o modo de Deus agir no mundo é bem diferente daquele que nós imaginamos. Deus, ele age no mundo não enviando mais mensageiros, mas ele mesmo vem. Nós vamos acompanhar isso durante essa semana. Nós não vamos atrás de um homem que carrega a cruz. Nós não vamos atrás de um homem que está enxugado o seu rosto por Verônica. Nós não vamos atrás de um homem que cai ao peso da cruz 3 vezes. Nós vamos atrás de um Deus que, sendo misericordioso, tomou o meu lugar, tomou o seu lugar, para que no momento da cruz nós pudéssemos receber a salvação de nossa vida. E a gente precisa hoje, nesse hoje da nossa vida, responder como Maria respondeu. Eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós resumimos essa frase de Maria numa palavrinha em latim chamada fiat. Não é propaganda de carro, não. Significa faça-se. Aonde você vê essa palavra escrita? Não nos carros, evidentemente, mas pode ser no carro também. Você precisa recordar que esse faça-se foi dito por uma mulher que, imersa no mistério de Deus, permitiu que o plano de Deus pudesse ser cumprido. Percebem, irmãos? Deus, ele conta conosco para realizar a sua obra no mundo. Ele conta comigo, conta com você, conta com sua família, conta com nossa comunidade, conta com todos nós que diante dele olhamos para o seu amor e dizemos: Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas nós precisamos ter a certeza que iremos cumprir e aceitar as dificuldades desse sim. Hoje nós vamos meditar a sexta dor da Virgem Maria. É claro, evidente que esse sim dela, ela estava sabendo, ou ela compreendeu que esse sim seria muito mais difícil do que foi naquela noite. Ela disse sim quando Deus a chamou, ela disse sim quando começaram a perseguir Jesus, ela disse sim quando perdeu o menino de Jesus no templo, quando Simeão disse a ela com uma espada de dor. A vida de Maria foi sempre sim, ela sempre repetia: fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra. Por isso que hoje nós cantamos no Salmo: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E não pode ser naquela moleza da preguiça: ah, Senhor, tá bom, vou fazer a tua vontade, não tem outro jeito. Não. O espírito do cristão é aquele que diz: eis que eu venho fazer a tua vontade, Senhor. Não é do desanimado, não é do sem esperança, não é daquele que não enxerga a vida eterna, mas é aquele que, segundo São Paulo, corre atrás de uma coroa, de um prêmio imperecível. Quando eu digo: eis aqui, Senhor, faça-se em mim a tua palavra, eu preciso dizer: Senhor, eu estou fazendo o que me mandas com prazer. O mesmo prazer que nós temos de ir num churrasquinho, comer uma carninha de porco,
ou uma filézinha, carne de boi está muito cara, nós sabemos, tomar uma cervejinha, uma pinguinha, isso é ótimo. Porque, na verdade, o churrasco não é para a gente comer nem beber, churrasco é para a gente conviver. Nesse tempo de pandemia, de jeito nenhum, mas na hora que acabar. Mas o mesmo prazer que eu tenho de entrar na casa da minha esposa ou do meu marido, de ver meus filhos, de estar no meu joguinho de futebol, que é muito bom, de estar lá no meu videogame, no meu PlayStation, sei lá que número, brincando com minha boneca LOL, não sei o quê. O mesmo prazer que eu tenho nessas coisas, eu preciso ter ao fazer a vontade de Deus. É aquela pessoa que respira e diz assim: obrigado, Jesus, porque me destes a alegria de fazer a tua vontade, o prazer de estar com Deus. Irmãos e irmãs, isso não pode ser tirado de nós por nada nesse mundo. O prazer. Prazer significa todo o seu corpo, todo o seu psíquico, todo o seu físico, todo o seu espiritual em equilíbrio se alegra. O prazer, imagina Maria, ela não pensou nas consequências daquilo que seria aquele sim. Jesus também não pensou nas consequências do seu sim, mas disseram: viemos fazer com prazer a tua vontade. E é isso que nós temos que falar para todas as pessoas. Fiquemos em casa, usamos máscara, sim, com prazer. Não obrigados, nós não somos obrigados, a gente faz por prazer, porque isso é para salvar vidas. Nós queremos tudo na nossa vida com prazer. Ah, meu Deus, se a gente soubesse o que é fazer as coisas com prazer, se nós tivéssemos mesmo o prazer verdadeiro, nós não abandonaríamos Deus por nada. Até no nosso futebolzinho você está lá jogando, né, com seus amigos, que prazer maravilhoso, está lá com Cristo, sentindo o prazer de estar com seus amigos, está no churrasquinho, está na conversa, está no baralho gostoso com sua família, na brincadeira com seus filhos, prazer, corpo, alma e espírito, imersos no mistério de Deus e no equilíbrio. Pensa nisso, irmãos. Por que a gente olha para Maria, a gente olha para Jesus, a gente olha para todos os santos e eles estão sempre cheios de alegria, ainda que sofrendo, cheios de alegria, porque fazem com prazer. Hoje, nós temos tanto desprazer nesse mundo, mas não é o mundo que causa isso em nós, somos nós mesmos que deixamos de viver a vida com prazer. Eu vivo cada dia, eu preciso viver cada dia como se fosse o primeiro e o último da minha vida. Aproveitar o máximo, abraçar quem eu posso, beijar quem eu posso, dizer que eu amo quem eu posso e não deixar para amanhã. A vida vivida no prazer é vivenciar o presente, sem pensar no futuro e sem pensar no passado. Aproveitar o máximo da nossa vida. Claro que com toda a responsabilidade do mundo, né? Essa palavra aproveitar a vida talvez pode ser um pouco complicada, mas vocês sabem do que eu estou dizendo. Esse prazer de estar fazendo a vontade de Deus e saber que tudo isso é um sinal de que Deus está conosco. Tudo isso é uma alegria, que nós sabemos que os nossos pecados foram apagados por causa da oferenda do corpo de Cristo, que é realizado uma vez por todas. Não precisamos mais nos preocupar com isso, porque Ele mesmo se fez oferenda. Hoje nós temos diante de nós o Cristo que é oferenda, ou Ele, pão e vinho são transformados. O Cristo que celebra o mistério, o Padre está agindo in persona Christi, na pessoa de Cristo. E o altar também significa esse Cristo. 3 realidades reunidas numa só, para que a gente possa com prazer dar a Deus o sacrifício perfeito e santo. Por isso, nós queremos nessa